Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Quarta-feira da Semana Santa, dia 5 de abril de 2023, aqui nos encontramos reunidos para celebrar mais um dia e ao mesmo tempo ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem e dizer-lhe: O mestre mandou dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nessa reflexão da Semana Santa, nos deparamos com muita coisa que nos chama atenção e, ao mesmo tempo, nos deparamos com muitos personagens, muitas vidas e muitas realidades. Ontem nós vimos na Santa Ceia o problema de Jesus a respeito da traição de Judas, a atitude de Pedro, que está distante, a atitude do discípulo amado, a confiança e o gesto de Jesus de dizer: Judas, faz aquilo que você acredita. O problema de Judas e Jesus é porque Judas esperava algo de Jesus e Jesus não ofereceu o que ele queria. E Jesus foi decepcionando Judas e Judas foi decepcionando Jesus. Judas não compreendeu, Judas não entendeu e Judas foi se distanciando, porque Judas queria outras coisas a respeito de Deus. Ele não foi escolhido como traidor, ele aos poucos foi nessa decepção entre Jesus e Judas, aos poucos foi distanciando e se tornando ladrão, porque era quem cuidava da economia, era o econômico do grupo, mas ao mesmo tempo alguém que não mais confiava e acreditava em Jesus. Ele questionou o valor do bálsamo que Maria, irmã de Marta e Lázaro, banhou os pés de Jesus, 300 moedas, mas Judas vai até as autoridades e pergunta: quanto vocês me pagam por Jesus? E eles: 30 moedas. 30 moedas era o preço de um escravo. No Antigo Testamento, quando um animal seu feria ou matava o escravo do vizinho, você deveria dar uma indenização de 30 moedas. Então 30 moedas é o valor de um escravo. Então Judas vai entregar Jesus com o valor de um escravo. E num contexto de Santa Ceia, viu? No contexto de Santa Ceia. Porque o Evangelho de Mateus, diferente do de João, Judas já combinou o momento para entregar Jesus, o valor é o preço que se paga de indenização por um escravo que se tornou inútil por causa de um acidente, porque foi morto ou porque um animal seu o atacou. E naquele contexto de Santa Ceia, em um determinado local, Jesus: alguém vai me trair. A reação agora é quem? Viu? E o fato é aquele que colocar a mesma mão no mesmo prato comigo, que é um gesto de amizade. As crianças pobres antigamente, elas sentavam em torno de uma panela
e ali todo mundo colocava a mão dentro da mesma panela para comer. Então era um modo de irmãos se alimentarem. Em torno de uma panela, todo mundo pegava com a mão. Então ali se fazia porque eram irmãos e tinha comunhão. Viu? E todo mundo pergunta, sou eu, mestre? E aí vem Judas, Senhor, sou eu? A maioria pergunta, mas Judas pergunta mestre. Na maioria das vezes em Mateus, quem chama Jesus de mestre é porque está contra ele. Mestre, explica isso. Qual que é o maior mandamento, mestre? Quando Jesus é chamado de mestre em algumas partes, é porque a pessoa está contra ele. Então Jesus os chama não de Senhor, mas de mestre. Jesus não é chamado por Judas de mestre. E diante disso se pergunta, sou eu, mestre? Tu dizes. O que a gente sabe é porque nessa dimensão da nossa vida humana, as coisas são muito difíceis. O que a gente percebe nos evangelhos é que Jesus, mesmo diante do anúncio da traição, feito num contexto eucarístico, por isso a missa também tem uma conotação de resolver problemas, situações, dificuldades, realidades conflituosas, realidades problemáticas, veio de negação, de traição. Mesmo nesse contexto, Jesus manteve um profundo respeito a Judas. Ele protegeu Judas. Ele não, o máximo que ele diz, não deveria nem ter nascido. Mas ele não afrontou Judas. Ele disse, Judas, faz o que você acredita. Mas o que você tiver que fazer, faça logo. Judas é um homem atrapalhado, porque já tinha combinado de entregar Jesus pelo preço de um escravo. Pelo preço de um escravo. Jesus é um homem que está nas suas últimas palavras, seus últimos gestos, é o último momento dele, é o último momento que ele tem que dizer alguma coisa a eles, é o momento do seu testamento, é o momento que ele vai deixar uma lembrança, um gesto para ser lembrado o tempo todo, é o momento em que ele tem que lidar com situações humanas muito delicadas, muito complicadas, como administrar o fato de que um dos homens que eu confio, que eu acredito, que eu escolhi para fazer parte dos meus 12, esse homem vai me trair, vai me vender pelo preço de um escravo. Como administrar isso sem colocar o grupo inteiro e expulsá-lo, mas dar a liberdade para que ele faça aquilo que ele acredita, dar a liberdade para que ele lute por aquilo que ele acredita, viu? Mas também rezar para que o inimigo se converta, para que o inimigo tome consciência da sua bobagem. Todo mundo perguntando, Senhor, sou eu? Por acaso sou eu? E Judas não chama Jesus de Senhor, porque Jesus não é mais Senhor de Judas. Ele o chama agora de mestre. Perdeu a autoridade de Senhor na cabeça e no coração de Judas. Jesus é um homem que está caminhando para os últimos dias da vida e precisa administrar tudo isso, por mais difícil que seja. E por isso a gente reza pedindo a Deus sabedoria e paz, para que a gente, em momentos fundamentais, importantes da nossa vida, da nossa história, a gente tenha a lucidez, a tranquilidade, a sabedoria, ao mesmo tempo a força do Espírito dentro de nós, para saber como agir, como se comportar em cada situação, em cada momento. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.